Você já se perguntou por que alguém que te deixou por outra pessoa de repente deseja retornar à sua vida? O coração humano é instável, mas existem escolhas que marcam para sempre. Provérbios, capítulo 5, versículo 34. Alerta. Os lábios da mulher alheia destilam mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. Porém, o seu fim é amargo como o absinto agudo, como espada de 2 fios. Quando alguém prioriza o superficial em vez do verdadeiro cedo ou tarde, a realidade demonstra sua amargura. Hoje, vamos descobrir por que certas atitudes podem levar essa pessoa a implorar para voltar mesmo estando com outro alguém. Você verá como a firmeza na sua identidade e sua ligação com Deus geram uma reação inesperada. Prepare-se para compreender o que ocorre quando escolhe honrar a Deus acima da dor. Está pronto para entender o que Deus reservou para você? Existem decisões que não precisam de gritos. Existem silêncios que falam mais alto que qualquer súplica. Quando você parte em paz ao decidir não lutar por quem não quis ficar, algo potente acontece. O mundo não entende, mas o céu compreende porque você não está fugindo. Você está escolhendo, não está perdendo. Você está soltando espaço para Deus ocupar um lugar que jamais deveria ter sido preenchido por alguém. E esse tipo de silêncio é o que faz alguém começar a sentir sua falta, não por carência, mas por convicção. Pois quando não se humilha, quando não implora, quando não discute pelo seu lugar, você mostra seu valor de modo que ninguém esquece. Sua dignidade começa a se manifestar. E a voz da dignidade não apenas se escuta, ela se percebe profundamente. Às vezes, quem decidiu partir nem sequer percebe no instante o que fez. Pensa que pode substituir você e acredita que com outra pessoa terá aquilo que já não queria construir ao seu lado. O que essa pessoa desconhece é que o seu silêncio não está vazio, mas sim cheio de intenções. Jesus ensinou em Mateus 5,37: Seja o vosso falar sim como sim, não como não, pois mais do que isso vem do mal. Essa lição se aplica também às nossas escolhas na vida. Não é necessário explicar-se, justificar sua saída ou defender-se quando alguém não valoriza sua permanência. Basta agir com respeito, firmeza e sob a direção de Deus. O Senhor não nos chamou para implorar o amor dos outros. Ele nos chamou para refletir o amor divino, aquele que primeiro se honra, porque reconhece seu próprio valor como templo do Espírito Santo. Quem partiu pode estar tentando viver uma nova história, acreditando ter encontrado aquilo que você não ofereceu. Porém, ao optar pelo silêncio e se afastar com graça, você planta uma semente. O tempo, o Espírito de Deus e as consequências vão regar esse solo até que floresça o reconhecimento antes negado. Uma narrativa bíblica que ilustra esse princípio com clareza surpreendente é a história de Agar. Em Gênesis 16, ela foi expulsa da casa de Abraão devido a um conflito com Sara. Partiu com seu filho Ismael sem nada além de uma promessa celestial. Sua saída foi difícil, mas ela não resistiu e percorreu o deserto com fé e coragem. Dignidade preservada com o coração ferido, mas confiando naquele Deus que observa. Tu és o Deus que me vê, afirmou no versículo 13. E quando já não suportava mais, quando o silêncio era completo, Deus falou. A narrativa não terminou em rejeição, mas em redenção. Pois a voz divina não alcança quem faz mais barulho, e sim quem tem coragem para guardar silêncio em obediência. Muitas vezes pensamos que o outro necessita de uma explicação, de uma última conversa, ou de uma declaração final de amor. Porém, isso não é fé, é ansiedade mascarada de esperança. A verdadeira fé é aquela que fecha a porta sem saber se haverá outra chance e ainda assim acredita que Deus fará justiça. Quando a partida ocorre sem escândalos,
sem reclamações ou necessidade de provar algo, ela se transforma num testemunho. A pessoa pode não reagir na hora, pode aparentar alegria, postar fotos e comemorar um recomeço. Mas, se o que viveu contigo foi sincero e profundo, o eco do teu silêncio vai ressoar em sua consciência, pois nada é mais perturbador do que uma ausência. Serena. Essa paz desconcerta mais do que a raiva. Essa postura confronta mais do que qualquer acusação. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, fala-se do espírito manso e tranquilo, afirmando que ele é muito valorizado diante de Deus. Esse é o espírito que se manifesta quando escolhes não lutar pelo teu lugar, quando decides que a tua paz não será negociada por uma promessa não cumprida. Muitas vezes, o Espírito Santo te conduz ao silêncio. Não é que você seja fraco, mas porque ele está realizando uma obra que a sua voz poderia atrapalhar. Você não perde nada ao deixar ir quem escolheu outra pessoa. Está seguindo um princípio espiritual ao permitir que Deus lute as suas batalhas. Quando ele entra em ação, não há comparação possível. Não existe substituto capaz de preencher o vazio que fica quando uma pessoa guiada por Deus parte. Lembre-se de José, o sonhador. Seus irmãos o venderam. Tiraram-no de casa, acreditando que estavam livres dele. Porém, não sabiam que, ao afastá-lo do caminho, estavam empurrando-o diretamente para o seu destino. José não se defendeu. Não implorou nem tentou provar sua inocência. Ficou em silêncio e seguiu rumo ao desconhecido. Anos depois, ao ser elevado no Egito, os próprios irmãos tiveram que reconhecer o seu valor. Gênesis 50, versículo 20, nos traz suas palavras. Vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em algo bom. É assim que funciona o silêncio que honra Deus. Ele é uma ponte invisível ligando o rejeito ao propósito. Quando alguém te abandona por outra pessoa, a reação natural é se comparar, analisar, buscar falhas e pensar que você errou. Mas a resposta espiritual é diferente. É elevar o olhar ao céu e dizer: Senhor, se estou sendo rejeitado e substituído, é porque estás me guiando para outro caminho. A dor existe, é verdadeira, mas também é real a promessa de Romanos 8:28. Sabemos que Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. E tudo inclui as despedidas. Abandone os silêncios desconfortáveis e as noites cheias de lágrimas. O que realmente emociona quem te perdeu não é que você sofra, mas sim que você se cure. O seu processo de cura começa no exato momento em que você para de tentar provar seu valor e decide vivê-lo intensamente. Existem pessoas que querem partir, porém, desejam garantir que você fique esperando. Outras saem com alguém, mas esperam que o antigo amor permaneça emocionalmente disponível. Romper esse ciclo exige coragem e fé. É como dizer a Deus: não preciso mais que essa pessoa volte para me sentir completa. Tu és suficiente. Tu me defines e restauras meu coração. Essa prece profunda, dita em silêncio ou entre lágrimas, é o que desencadeia uma transformação divina. É curioso que muitas vezes o retorno de quem partiu acontece quando você para de esperar, pois sua energia já não está no passado, mas focada no presente com propósito. Nesse instante, a outra pessoa percebe que você mudou, que algo se foi com seu silêncio e algo novo nasceu com sua decisão de seguir adiante. A Bíblia nos lembra em Isaías 30:15: em descanso e em repouso sereis salvos. Na quietude e na confiança estará a vossa força. Esse repouso não é inércia, mas força contida. A certeza de estar guiado pelo céu, ainda que o caminho seja incerto.
Essa força espiritual se revela sem palavras, visível no seu olhar, na sua paz e na maneira de caminhar. Mesmo que a pessoa esteja com outra, isso tem significado. Pode parecer que há estabilidade. Até pode parecer que você superou a situação. Mas existe uma verdade espiritual imutável. Quando alguém experimenta uma presença abençoada por Deus, nada mais será a mesma coisa. Você pode ter companhia, mas não verdadeira comunhão. Pode haver conversa, porém, falta conexão de coração. Pode sentir afeto, mas não a unção genuína que transforma. Com o tempo, isso se torna claro para qualquer pessoa. A comparação não nasce do orgulho, mas do vazio interior, pois o que vem de Deus deixa uma marca profunda e inesquecível. Se você se guardou em Deus, se esforçou para amar com sinceridade, ser fiel e construir sobre fundamentos justos, nenhuma imitação consegue apagar a lembrança da sua autenticidade. O filho pródigo entendeu isso quando estava só cuidando dos porcos. Ele achava que estava livre, distante de casa, vivendo sua vontade. Contudo, quando a realidade apertou, a satisfação virou sofrimento, e o barulho da festa foi substituído pelo vazio da fome. Ele lembrou do lar que menosprezou e declarou: "Me levantarei e irei até meu pai." Segundo Lucas 15. 18. Esse retorno não vem da culpa, mas da convicção, pois a ausência confronta com a verdade. Nada do que ele tinha antes se compara ao que deixou. O mesmo acontece quando alguém te abandona por outra pessoa, e você escolhe permanecer em silêncio, seguir em frente e curar suas feridas. Chega um momento inevitável em que a comparação surge, e o que parecia vitória transforma-se numa perda irreparável. Portanto, se você está nessa situação, saiba que reconhecer esse sentimento é o passo inicial para encontrar seu caminho e sua paz interior. Alguém escolheu outra pessoa. Aquele sentimento de ter sido substituído dói silenciosamente, mas não rompa esse silêncio. Não sacrifique sua tranquilidade esperando uma resposta, nem comprometa seu progresso buscando uma explicação. O que Deus preparou para você não depende de quem ficou, nem de quem partiu, mas da sua fidelidade ao que Ele te revela. Se Ele está levando você a soltar algo, sua obediência é mais forte do que qualquer retorno forçado. Pode ser que quem te deixou volte, que reconheça seu erro, ou até que implore. Mas quando isso acontecer, você já terá mudado de lugar. Isso não acontece por ódio ou ressentimento. Você entendeu que seu valor não está em ser escolhido por alguém, mas no fato de ter sido escolhido por Deus. Se você foi escolhido por Ele, sua história não terminará no abandono. Ela terá um desfecho cheio de propósito cumprido, redenção, honra e restauração divina. Mesmo que pareça que está perdendo, se continuar firme na fé, perceberá que estava apenas sendo reposicionado. Deus não tira pessoas da sua vida. Ele libera você de distrações. Quem hoje não reconhece sua importância, não merece fazer parte do seu amanhã. Se alguém precisar voltar, será por revelação, não manipulação, porque seu silêncio falou e foi amplificado nos céus. Há momentos em que a alma grita por respostas, por conserto, por significado. Quando alguém que você amava escolhe outra pessoa ao seu lado, o golpe se torna não só emocional, mas espiritual. As bases da sua identidade são sacudidas intensamente. Quando o valor que você percebe desmorona, o coração se enche de dúvidas. Mas é justamente nesse momento de colapso que Deus inicia sua obra mais profunda. Não é ao exigir explicações, nem ao derramar lágrimas para ser ouvido, e sim ao escolher parar de implorar e começar a se curar. Essa decisão é difícil, porém sagrada, pois marca o instante em que você deixa de olhar para quem se afastou para começar a olhar para aquele que jamais saiu do seu lado, Deus.
Curar não significa esquecer ou ignorar o que aconteceu. Muito menos fingir que a dor não existe. Curar é abrir espaço para que o Espírito Santo toque as feridas que a traição causou. É reconhecer que o seu valor não depende da aceitação de outra pessoa. Ao optar pela cura, você declara no plano espiritual que não precisa mais ser escolhido por quem te abandonou, porque já foi escolhido por Deus. Efésios 1, 4 garante que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa escolha existe antes de qualquer rejeição humana. Assim, curar é recordar quem você é em Cristo, mesmo quando outros esqueceram o seu valor. Quem implora está preso à aprovação, quem se cura aceita a direção. Enquanto você continua implorando para o retorno de alguém, mantém sua alma ligada a uma história que já acabou. Ao decidir se curar, você permite que Deus escreva um novo capítulo, não porque precise começar do zero, mas porque está pronto para avançar. Não se trata de começar algo novo com outra pessoa, mas sim de recomeçar consigo mesmo. É nesse instante que o outro começa a perceber algo diferente em você. Já não é quem ficou esperando, nem aquele que permaneceu preso ao passado. Agora existe um brilho no seu olhar, uma determinação no seu caminhar e uma paz que não pode ser imitada. Essa transformação não se manifesta através de argumentos, mas sim pela presença, pois a sua cura se torna uma prova viva do poder divino. Isaías 61, versículo 3, fala sobre uma troca celestial. Conceder-lhes glória em vez de cinzas, óleo de alegria em lugar do luto, manto de júbilo em vez de espírito angustiado. Esse é o caminho que Deus inicia quando cessamos de implorar. Já não há cinzas pelo que se perdeu, mas glória pelo que está por vir. Não existe luto por quem não valorizou, mas alegria por quem permanece fiel. A angústia pelo abandono deu lugar a um novo vestido de propósito. Essa cura é percebida não porque seja anunciada em voz alta, mas porque ela resplandece. A pessoa que lhe substituiu começa a enxergar o resultado da sua recuperação e algo dentro dela se inquieta, pois o que você vive não é o que ela experimenta. O que você transmite não se encontra na nova história que escolheu. Ao decidir sanar, você volta a ouvir a voz de Deus. Não é mais a voz da rejeição que domina seu dia, nem a lembrança do abandono que determina sua oração. Agora é a sua voz que guia seus passos. O Salmo 147, versículo 3, declara: Ele cura os que têm o coração quebrantado. Deus cura os corações partidos e cura suas feridas. Quando Ele cura, não o faz de forma incompleta. Não só encobre a dor, Ele a transforma. Não oculta a ferida, mas a restaura. Esse processo pode ser doloroso, porém gera uma beleza que ninguém esperava testemunhar. Você não se cura para chamar a atenção de alguém, mas porque sua alma precisa dessa restauração. É essa mesma cura que pode fazer com que a pessoa que se foi comece a buscar você. Mesmo que esteja em outro relacionamento ou pareça feliz, se o que vocês tiveram foi verdadeiro, profundo e alinhado ao propósito divino, o vazio que ela sente estará presente. Esse vazio ficará ainda mais claro ao ver você renascer, percebendo que você não se quebrou, não parou no tempo, nem precisou se destruir para se reconstruir. A cura é uma prova de fé. Eu creio que Deus ainda tem planos para mim. Jeremias capítulo 29, versículo 11, confirma isso dizendo: Pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de sofrimento, para lhes dar um futuro cheio de esperança. Essa promessa se manifesta a cada passo da sua recuperação. Sempre que você escolhe orar, em vez de reclamar,
seguir em frente em vez de ficar estagnado, confiar ao invés de implorar, você está se alinhando a esses planos. Curar não significa que você não amou, mas que não está mais disposto a sacrificar sua paz por quem não a valorizou. O amor verdadeiro não destrói, não deixa ruínas, nem se adapta por conveniência. Por isso, quando você opta pela cura, você está escolhendo a vida, a fé e a esperança que Deus tem para você, também declarando que não aceitará menos do que Deus preparou para você. Essa mudança de visão, essa certeza que começa a brotar interiormente, gera uma atração diferente. Não é mais uma atração física ou emocional, mas espiritual. O outro percebe, mesmo sem conseguir explicar, porque o que vem de Deus sempre deixa marcas. A sua cura torna-se uma prova da presença dele em você. Em Marcos capítulo 5, Jesus curou uma mulher que sofria há 12 anos. Ela não clamou em voz alta, nem exibiu sua necessidade. Apenas tocou a orla do manto com fé, e essa fé a restaurou completamente. Jesus disse para ela: Filha, a sua fé te curou. Vai em paz e fica curada da sua aflição. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Essa é a cura que transforma, aquela que nasce do encontro com o divino, que não precisa de escândalo, apenas de convicção. Quando essa convicção se firma em você, tudo passa a se reorganizar. A lembrança do sofrimento deixa de machucar. A imagem de quem te abandonou perde força. A voz do abandono se cala e a voz de Deus assume o protagonismo. O problema não é que a outra pessoa esteja com alguém mais. O verdadeiro conflito acontece quando você se perde tentando recuperá-la. Por isso, curar-se não é só uma escolha emocional, mas uma necessidade espiritual. É o ato de dizer a Deus: eu creio em ti, confio em ti mais do que na minha história quebrada. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, expressa isso claramente. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. O caminho será endireitado por ele. Essa confiança constitui o alicerce para toda recuperação verdadeira, porque, enquanto você depender da aprovação alheia, continuará ferido. Contudo, quando sua dependência está somente na voz do Pai, a ferida começa a se fechar. Curar às vezes requer romper todo contato. Significa fechar portas que você ainda mantinha entreabertas. Significa deixar de se prender ao que é publicado, ao que é dito, ao que aparenta. Não por desprezo, mas porque seu coração já não suporta se expor aquilo que o machuca. Em Mateus, capítulo 6, versículo 22, Jesus afirmou que o olho é a lâmpada do corpo e que se seu olho for bom, todo o seu corpo estará cheio de claridade. Seu foco define sua saúde espiritual. E se você continuar fixado no que te fere sua alma, não encontrará restauração. Por isso, curar também implica em redirecionar seu olhar. Você cessa de contemplar o que perdeu e começa a enxergar aquilo que Deus está te ofertando. Conforme você avança nesse processo seu, o ambiente começa a refletir a transformação. Suas conversas adquirem mais significado. Suas orações recebem mais vigor. Sua presença emana tranquilidade e os outros percebem. Às vezes não dizem, mas sentem, porque algo em você mudou. E essa mudança lhes recorda o que deixaram escapar. Quando você estava disponível, não foram capazes de valorizar. Contudo, agora que está sob os cuidados de Deus, a consciência deles começa a despertar. Você não está mais esperando, você está crescendo. E esse crescimento possui um brilho próprio. A cura vinda de Deus não é frágil, é sólida, é consistente. Não se apoia em sentimentos passageiros, mas sim em verdades eternas. Em Colossenses capítulo 2, versículo 10, está escrito: E vocês
Vocês estão completos nele, que é a cabeça de todo domínio e autoridade. Essa plenitude não necessita de aprovação de fora. Não depende de quem te deixou, mas se sustenta em quem te criou. Essa firmeza espiritual é irresistível para quem já viu você quebrado, porque agora percebe alguém restaurado. Esse contraste desperta uma reação. Curar-se não é um gesto de arrogância, mas uma demonstração de amor próprio guiada pelo Espírito Santo. Reconhecer que, embora tenha sido ferido, você não está destruído, que mesmo rejeitado, não está abandonado, que apesar de ter sido substituído, não está esquecido. Deus não esquece o que ele formou, não descarta o que chamou e não ignora o que resgatou com o seu sangue. Quando você decide se curar, se alinha com esse amor, e esse amor te renova. A pessoa que hoje está com outro pode ter milhares de razões para ter partido, mas ao te ver inteiro, forte e florescendo, não vai conseguir evitar a dúvida. Como você conseguiu se reerguer? A resposta será única. Decidi me curar. Não para voltar, nem para provocar, mas para viver. Porque compreendeu que sua história não termina onde o outro fechou a porta, mas começa onde Deus abre uma nova. O que realmente impacta quem partiu não é o que você tenta mostrar, mas no que você se transforma quando para de provar algo. No instante em que você deixa de agir por impulso e começa a se transformar profundamente, algo se ativa no mundo espiritual. A mudança verdadeira não clama por atenção, não busca vingança, não atira palavras afiadas, mas se manifesta com força silenciosa e duradoura. As indiretas não competem com quem já ocupou seu lugar. A verdadeira transformação é uma obra silenciosa do Espírito Santo, que primeiro se manifesta no invisível e depois surge no que é evidente. Quando esse momento chega, ninguém pode ignorá-lo, nem mesmo aquele que acreditava que poderia ser substituído. Não se trata de mudar seu comportamento por despeito ou de melhorar sua vida para chamar atenção novamente. A mudança verdadeira nasce não do orgulho ferido, mas de um coração quebrantado, entregue totalmente a Deus. O Salmo 51, verso 17, declara que os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado. Ao coração contrito e humilhado não desprezarás, ó Deus. Essa é a base de toda transformação profunda. Quando você permite que o Senhor entre nas áreas mais devastadas do seu ser, Ele não apenas consola, mas também reconstrói. Ele altera seus pensamentos, renova seus desejos e fortalece seu caráter. Essa nova versão sua não precisa de apresentação, pois seu testemunho é evidente. Muitas vezes acreditamos que quem partiu retornará ao ver que ainda estamos disponíveis, esperando e demonstrando interesse. Mas, na verdade, o que faz essa pessoa questionar suas decisões é perceber que você não está mais aguardando, que não gira mais em torno da história dela, que sua vida agora possui direção, significado e propósito. O olhar muda quando o coração é restaurado. A linguagem corporal expressa o que a alma já assimilou. Aquele que antes partiu não encontra espaço onde antes havia lugar para ele. Agora é momento de refletir sobre o que está registrado em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ali se encontra uma das verdades mais impactantes sobre o caminho da transformação. Se alguém está em Cristo, essa pessoa se torna uma nova criação. As situações antigas já não têm mais espaço, pois todas as coisas ganham renovação. Essa mudança não é superficial, vai além de uma aparência espiritual apenas. Trata-se de uma reestruturação profunda no interior, que se projeta em escolhas renovadas, na verdadeira paz e em frutos perceptíveis. A transformação real não acontece de forma instantânea, porém, cada passo nessa direção já modifica a vida de modo que não pode ser ignorado. Aqueles que conheciam você antes, alguém fragilizado, dependente
e emocionalmente acessível, começam a perceber que agora sua forma de falar, agir e reagir é diferente. Isso não é resultado de um mecanismo de defesa, mas sim do processo de transformação que você experimenta. O Espírito Santo não apenas cura, ele também molda. Quando permite que você atravesse a dor de uma perda, não é para deixá-lo destruído emocionalmente, e sim para construir dentro de você um caráter firme que sustentará as bênçãos futuras. Na Bíblia, Pedro sofreu uma mudança profunda. Inicialmente impetuoso, negou Jesus e fugiu com medo e vergonha. Depois do encontro com o Cristo ressuscitado, seu caráter foi trabalhado até que, no Pentecostes, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Sua voz ganhou autoridade. Suas palavras despertavam a consciência das pessoas. E sua vida demonstrava a transformação. Em Atos, capítulo 2, versículo 14, Pedro levantou-se com coragem para pregar, levando à conversão de cerca de 3.000 pessoas. O que fez a diferença não foi simplesmente uma estratégia, mas sim uma transformação profunda realizada pelo Espírito. Isso acontece com aqueles que se permitem ser moldados. A mudança verdadeira não precisa de justificativas. Ela se manifesta com firmeza. A pessoa que antes te via como alguém fraco, agora se depara com uma versão sua que não consegue entender. E essa confusão frequentemente leva a uma reflexão profunda. Não se trata de manipular nem usar seu crescimento como forma de punição. O verdadeiro crescimento confronta, porque quem pensava conhecer você agora encontra alguém diferente. Essa diferença traz à tona a memória do que foi confrontada com o que poderia ter sido se tivesse permanecido no passado. A verdadeira transformação rompe ciclos. Não se adapta para agradar, mas se afirma para obedecer. Quando a obediência substitui a dependência, o ambiente espiritual se purifica. A angústia desaparece. Não há mais necessidade de implorar por atenção, apenas existe uma direção clara. Isaías 43, 19 diz: Eis que faço uma coisa nova, já está saindo à luz, e não a percebeis. Ainda que eu faça um caminho no deserto e rios na solidão. Essa coisa nova não é apenas outra relação, é sua identidade restaurada, seu chamado renovado, sua mente transformada. O verdadeiro renascimento vindo de Deus é revolucionário. Ele rompe estruturas mentais, redefine prioridades e estabelece hábitos renovados. A pessoa que vive hoje com quem te deixou pode parecer estável, mas essa estabilidade não resiste à comparação com essa transformação profunda, porque a alma humana foi criada para responder ao propósito e não ao simples entretenimento emocional. Quando você se afasta do barulho para permitir que Deus purifique seu interior, algo começa a brilhar em você com uma pureza que nenhum recomeço superficial pode reproduzir. Quando a sua transformação é genuína, não é necessário desejar vingança ou pensar em como causar impacto, pois a influência acontece naturalmente. Aquela pessoa que acreditava poder encontrar algo melhor precisa enfrentar suas próprias decisões, não porque você diga, mas porque a comparação entre o que ela tem e o que deixou é inevitável, e mesmo que nunca demonstre, vai sentir isso. Gálatas 2:20 traz uma verdade profunda para quem foi ferido e escolheu se curar pela cruz. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta frase não é apenas poética, mas espiritual. Ela fala sobre a morte do ego, o fim das dependências e a superação da necessidade de aprovação. Quando essa morte acontece, surge uma vida totalmente nova, centrada em Cristo, não na pessoa que te deixou. A partir daí, sua mudança torna-se um testemunho e não apenas uma mensagem. É um fruto, não uma estratégia. Quem foi realmente transformado não precisa provar nada,
pois seu modo de viver é a prova, sua paz é visível e seu progresso mostra isso. Nesse silêncio maduro e nessa tranquilidade, tudo se revela. Sem gritos nesta nova versão que não chama a atenção, mas irradia presença. É onde ocorre a transformação que ninguém pode negar. Provérbios 4, 18 confirma isso. O caminho do justo é como a luz do amanhecer que vai crescendo até que o dia esteja completo. Seu crescimento não fica parado, seu avanço não cessa, e cada passo de obediência multiplica a distância entre quem você era e quem você é agora. Essa distância é o que desafia aquele que te perdeu. Não porque queira te ver bem, mas porque não esperava te ver melhor. Porque acreditava que sem ele ou ela, sua vida ficaria parada, porque pensava que você era fraco. Mas agora percebe que você foi plantado em terra fértil, e esse solo começou a produzir frutos no tempo de Deus. Frutos de obediência, de autocontrole, de sabedoria, de discernimento e de paz. Romanos 12, 2 ensina: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente significa deixar de enxergar a sua vida pelos olhos de quem te abandonou. Supõe deixar de avaliar seu valor pelas escolhas de outra pessoa. É compreender que seu chamado não foi cancelado pelo rejeito de ninguém. Foi redirecionado pelo propósito de Deus. E essa compreensão te oferece uma força única, que não pode ser copiada. A mudança verdadeira não compete nem busca provar seu valor. Ela sabe o quanto vale, sabe quem a chamou, sabe que voz seguir, e com essa convicção, segue seu caminho sem hesitação. Ansiedade sem desespero, sem fixação, porque a verdadeira transformação liberta, e essa liberdade é irresistível. Gálatas 5, 1 afirma: estejam firmes na liberdade com que Cristo nos fez livres, e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Essa liberdade nasce de uma mudança que não deseja o retorno de quem partiu, mas a lealdade a quem jamais se afastou. Quem foi transformado por Deus não retorna ao passado, não busca correntes que já foram quebradas, nem retoma hábitos antigos, porque agora compreende que a dor não foi em vão, fez parte do caminho. E o que causou sofrimento ontem, hoje se tornou um propósito. É esse o poder de uma transformação verdadeira. O passado não te define, nem te fere, mas apenas testemunha. E o relato de uma mudança genuína tem mais força que qualquer discurso, pois é visível, constante e autêntico. Não precisas forçar encontros ou provocar respostas. A tua mudança falará por ti. Não numa frase, mas numa vida inteira. Não numa publicação, mas num comportamento. E quando chegar o momento de seres observado de longe, quem te deixou perceberá que não eras uma escolha, eras parte de um propósito, que não eras uma fase, eras o destino, que não eras uma companhia passageira, eras a manifestação da graça divina. E mesmo que esse reconhecimento surja tarde, surgirá porque o que foi real deixa marcas, e o que foi plantado na obediência sempre dará fruto, mesmo que tenha sido desprezado na hora. Por isso, segue mudando. Não pares, jamais. Não olhe para quem te chamou, mas para aquele que realmente te chamou, pois enquanto você se transforma, Deus cuida do restante. Ele é quem faz justiça, quem defende, quem restaura e eleva. Sua única missão é manter-se fiel ao processo. Existem relações que começam com emoção, mas não com propósito. Existem decisões que nascem do impulso, mas não da oração. Por mais intensas que pareçam, por mais promissoras que sejam no início, se não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, não durarão.
Você pode observar de longe quem te deixou e perceber que agora sorri com outra pessoa. Pode pensar que tudo foi substituído e que nada do que aconteceu teve valor. Mas há uma verdade que permanece sólida desde os princípios bíblicos até hoje. O que é construído fora do plano de Deus não possui alicerce eterno. Pode durar algum tempo, mas não terá firmeza. Pode parecer sólido, mas terminará desmoronando. Jesus falou sobre isso em Mateus, capítulo 7, versículo 26, quando disse que aquele que ouve suas palavras e não as pratica é como o homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos com força contra aquela casa e ela caiu, e grande foi sua ruína. Essa casa pode representar perfeitamente uma relação que nasceu sem o conselho de Deus, iniciada pelo desejo, ansiedade, capricho ou pela necessidade de preencher um vazio. Mas se Deus não a inspirou, também não a sustentará, porque o que Deus não abençoa, o tempo expõe. Às vezes, aquilo que parece vitória para quem partiu não passa de uma construção feita às pressas e sem fundamentos sólidos. Pode aparentar estabilidade, fingir felicidade, simular plenitude, porém não é a alegria da alma. É apenas o alívio temporário de ter descoberto algo novo. A novidade entorpece por certo período, mas não cura. Esconde, mas não transforma verdadeiramente. A presença de outra pessoa pode ser uma distração, contudo, não substitui o propósito que você representava. Quando esteve presente, deu tudo de coração. Sua entrega foi sincera. Você não era um remendo, era uma promessa real. Essa diferença não pode ser substituída sem trazer consequências inevitáveis. Quando Deus não aprova uma união, não importa o esforço empregado, nem a aparente compatibilidade ou a intensidade dos primeiros momentos. Sem o suporte divino, todo relacionamento fica vulnerável às fissuras que o espírito humano não é capaz de consertar. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, apresenta claramente o erro do povo que se afastou de Deus. Deixaram-me, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas. Cisternas rachadas que não conseguem reter água. Assim acontece com uma relação fora do propósito, é como uma cisterna quebrada. Pode conter instantes, promessas, emoções, mas não pode sustentar a água viva que só flui onde Deus está presente. Por vezes é difícil compreender que, mesmo parecendo que alguém encontrou algo melhor, isso não significa que tenha encontrado o verdadeiro. Nem tudo que reluz é garantido. Nem tudo que emociona vale como apoio genuíno. Nem tudo que começa bem está destinado a durar para sempre. Quando alguém decide construir sua história, afastado do que Deus revelou, abre espaço para o desgaste, o vazio e o confronto com uma realidade sem fundamento. E ao chegar esse momento, nem sempre existem palavras para explicar o que está faltando, mas a sensação é clara. É essa ausência que não se preenche, a impressão de que algo está incompleto, mesmo em meio a tudo que é novo. Deus não brinca com isso. Gálatas 6, versículo 7, afirma com firmeza: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quem despreza o que foi plantado com fidelidade, oração e integridade, e corre atrás do que é fácil, rápido e apenas alimenta o ego, mas não nutre a alma, está semeando na carne. E o que é semeado na carne, cedo ou tarde, murcha. Pode até florescer por um tempo, mas não dará frutos, porque a colheita verdadeira nasce quando a raiz está num solo de propósito. Não é preciso desejar o mal a ninguém para que isso aconteça, nem ficar observando de longe e esperando a queda do outro. A justiça de Deus não precisa ser apressada. Ela age no momento certo, não como castigo, mas como correção, não por orgulho,
mas por ordem. Deus é um Deus de princípios, e onde esses princípios não são respeitados, o caos encontra espaço para se estabelecer. O que começa com desobediência termina em consequências, mesmo que demore ou se disfarce. Ainda que permaneça escondido, chega um momento em que as emoções se esgotam. E quando isso acontece, só resta o alicerce. Se esse alicerce for Deus, o relacionamento resiste. Caso contrário, o colapso se torna inevitável. O livro de Eclesiastes nos revela que tudo tem seu tempo, mas também nos mostra que aquilo que não nasce sob a vontade divina está condenado a desaparecer sem deixar marca eterna. A estabilidade terrena não assegura a realização celestial e o coração humano, por mais que aparente estar satisfeito, sempre se inquieta quando a alma não está em comunhão com sua origem. A diferença entre uma ligação emocional e uma conexão espiritual nem sempre é clara no início, mas com o tempo se torna indiscutível. O que é emocional se desgasta, se corrói, se consome. Já o que é espiritual se fortalece, se aprofunda, se renova. A outra pessoa pode estar agora em um novo cenário, usando palavras diferentes e promessas recicladas. Contudo, se essa relação foi edificada na desobediência, cedo começará a manifestar sinais, não porque você queira, mas porque aquilo que Deus não sustenta não prospera por completo. O primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 23, nos lembra que a rebeldia é como feitiçaria, e a insubmissão é como idolatria. Quando alguém insiste em construir uma história sem consultar Deus, sem buscar sua orientação ou sua direção, o que está erguendo não é uma vida, é um ídolo. Está adorando sua própria vontade, e essa adoração, por mais camuflada que esteja, é evidente. Tudo sempre acaba cobrando seu valor, porque aquilo que é erguido com arrogância será sempre confrontado pela verdade. E a verdade, quando se revela, não pode ser negada. A alma que abandona o que é correto para correr atrás do imediato não apenas perde o caminho, perde também a proteção. E sem proteção, qualquer esforço se torna vulnerável. É como construir sem plantas, ou erguer uma casa sem a orientação de um arquiteto. Mais cedo ou mais tarde, o erro na estrutura será revelado. E quando isso acontecer, a lembrança do que foi deixado para trás começará a ganhar força, porque o que foi edificado com obediência fica gravado na consciência, mesmo que se tente suprimir, negar ou diminuir. A comparação não surge do ego, mas da alma que reconhece que perdeu algo que não deveria ter soltado. O julgamento divino nem sempre se manifesta com relâmpagos e trovões. Às vezes aparece no silêncio, na insatisfação constante ou no desgaste emocional de sustentar algo que não tem raiz, no cansaço de tentar forçar o que jamais foi aprovado pelo céu. E nesse cenário, tua lembrança não surge como uma saudade romântica, mas como uma marca espiritual. Pois, quando alguém experimentou uma relação apoiada pela presença de Deus, qualquer imitação se torna clara. Não temas se, por enquanto, tudo parece estar a seu favor. Não se desespere se tudo indica que a vida segue em frente sem você. Deus não age conforme a aparência. Ele age segundo o propósito. E se essa nova história não for para você, será apenas mais uma passagem na caminhada. Honrar o que ele estabeleceu significa que será ele próprio quem enfrentará qualquer desafio. Não para destruir pessoas, mas para restaurar princípios. Não para humilhar, mas para redirecionar, pois o Senhor jamais abandona o seu plano. Se aquilo que você representava fazia parte desse propósito, ele não é cancelado por decisões humanas. Pode ser desviado, sim, mas jamais eliminado.
Seu papel não é observar o desmoronamento. Seu compromisso é permanecer firme naquilo que Deus te revelou. Continuar obedecendo, seguir adiante no crescimento, amadurecer, crescer em santidade e perseverar em paz. Enquanto você caminha em direção ao seu chamado, o céu se encarrega de revelar o que foi construído fora do propósito divino. Nada falso dura para sempre. Nenhuma imitação pode competir com a autenticidade. Nenhuma nova história escapa à prova do tempo. Quando essa prova chegar, aquilo que não tinha base sólida começará a ruir. O amor que não foi purificado se corrompe. A paixão que não foi conduzida pelo Espírito se apaga. A união que não foi apresentada diante de Deus torna-se um peso. Em meio a essa decadência, o coração daquele que partiu começará a lembrar do que rejeitou. E esse lembrete, confrontado com a realidade atual, pode despertar o desejo de retornar. Por quê? Mesmo que exista outra pessoa, o que existia contigo não era substituível. Não por tua perfeição, mas porque a relação estava sob o plano divino. E tudo que está dentro desse plano permanece. Você não precisa provar nada a ninguém, nem justificar seu valor. Não é necessário forçar qualquer tipo de retribuição. Com o passar do tempo, o que o sentimento tentou ocultar será revelado. E quando isso acontecer, será Deus quem mostrará a verdadeira diferença. Pois, quando Ele é o Criador, nada pode superar sua obra. E quando Ele não faz parte da construção, tudo o que parece sólido é simplesmente uma ilusão com prazo de validade. Existe uma diferença que não precisa ser explicada. Uma luz que não pode ser escondida. Quando a bênção de Deus começa a se manifestar em sua vida, tudo ao seu redor se transforma. Não se trata de aparências ou de esforços humanos para impressionar, mas sim do resultado natural de viver em obediência. Essa bênção possui um peso, uma profundidade e um brilho que ninguém consegue imitar. Apesar de outra pessoa ter seguido sua vida com alguém diferente, o que você carrega não pode ser substituído, porque a bênção verdadeira não é construída com pessoas. Ela é sustentada pela presença de Deus. O favor divino nem sempre se mostra de forma barulhenta. Muitas vezes ele aparece nos pequenos detalhes, na paz que ninguém consegue tirar de você, na firmeza dos seus passos e na clareza das suas escolhas. É uma marca invisível aos olhos comuns, mas evidente para o espírito. Quem te deixou pode não entender isso com palavras, mas sente. Começa a perceber que sua vida continuou, que você não quebrou, que não se perdeu na dor. E o que mais o incomoda não é que você permaneça em pé, e sim, faça isso com mais convicção do que antes. A verdadeira bênção não é apenas possuir coisas, mas sim ter um rumo definido, caminhar com a certeza de que cada passo é guiado por uma força maior. Provérbios 10, 22 esclarece isso com firmeza. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz tristeza junto. Essa é a diferença que não se pode ignorar. Enquanto outros correm atrás do que desejam, você avança sobre aquilo que foi prometido a você. Enquanto buscam reconhecimento, você descansa na proteção daquele que jamais engana. Essa confiança confronta quem achou que poderia te substituir facilmente. Quando se manteve fiel apesar das dores, sem ceder à vingança ou ao amargor, você abriu espaço para uma bênção que poucos alcançam. Porque a honra vinda do céu não se conquista pela manipulação, mas pela obediência. 1 de Samuel 2, 30 revela: honrarei os que me honram e desprezarei os que me menosprezam. Essa honra não precisa de propaganda, pois seu valor espiritual se manifesta com o tempo, e o contraste cresce não por sua tentativa, mas pela permissão divina. Aquele que hoje divide sua vida com quem te deixou pode ter atenção, presença e tempo, mas não possui o que você carrega. O que você possui
não veio de um relacionamento humano, mas da sua comunhão com Deus. Essa diferença se torna dolorosamente clara quando a alma sente a falta daquilo que somente o Espírito pode proporcionar: a paz verdadeira. Direção, propósito, chama interior. Tudo isso é resultado de uma existência alinhada à vontade divina, e nada pode substituir essa verdade. Não se trata de sentir-se superior. Não. É orgulho. É a constatação de uma realidade espiritual, de um princípio divino imutável. O que Deus apoia, floresce. Isaías 61 anuncia claramente: levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Essa glória é a força que ergue tua vida depois do abandono. Ela te tira das sombras do desprezo e te coloca numa luz que muitos não entendem. Quando quem te deixou começa a observar teu progresso, não consegue evitar comparações internas. Não porque você queira, mas porque a diferença entre o abençoado e o improvisado é impossível de esconder. Há momentos em que Deus não oferece explicações, mas sim evidências. Não responde às tuas questões, mas exalta tua lealdade. Nesse processo, quem te substituiu começa a se sentir vulnerável, não por tuas palavras, mas pelos frutos evidentes que rejeita reconhecer. Enquanto segues em frente com rumo, essa pessoa percebe o desgaste do que construiu sem propósito. A alma não prospere onde Deus não reina. E essa aridez interna se intensifica quando perto há alguém que brilha com o esplendor celestial. Não é preciso que retornem para que a justiça divina se manifeste. Às vezes, apenas a visão da tua transformação, do teu avanço, da tua bênção, se torna o maior desafio. Porque agora compreendem aquilo que deixaram partir e não mais o encaram com saudade sentimental, mas com sabedoria espiritual. Antes, onde viam apenas companhia, agora enxergam um propósito. Onde antes notavam submissão, agora reconhecem um compromisso. Essa diferença pode abrir caminho para um profundo arrependimento. Deus não exalta para se vingar. Ele exalta para ensinar, para mostrar que sua fidelidade é verdadeira, que seu apoio não depende das escolhas humanas, que sua glória se revela àqueles que lhe são leais. E você, ao permanecer obediente, resistindo ao ressentimento, tornou-se uma prova viva dessa fidelidade. Por isso, mesmo que o outro esteja com outra pessoa, o que você carrega continua falando por você. A bênção não precisa da presença para deixar marca, só precisa de evidência, e você a possui. Há um momento em que Deus começa a elevar sua vida com um poder que não pode ser escondido. Tudo que parecia destruído começa a ser restaurado. O que julgavam perdido acha seu caminho. Aquilo que um dia foi menosprezado agora é valorizado, não por mudança sua, nem por vingança, mas pela sua fidelidade durante o processo. O céu observa aquilo que o mundo ignora, e quando chega a hora certa, quem te subestimou não consegue evitar ser confrontado pelo que você representa. O próprio Jesus foi rejeitado em sua terra, conforme Marcos capítulo 6, versículo 4, registra: nenhum profeta é honrado em sua própria terra, entre seus parentes e em sua casa. Eles o conheciam no dia a dia, no comum da vida, e mesmo assim, não reconheceram a grandeza que estava diante deles. As limitações surgiram por familiaridade, mas o objetivo não foi interrompido pela descrença daqueles que não souberam valorizar. O mesmo acontece contigo. Quem te conheceu na tua fase vulnerável, quem achava que eras facilmente substituível, quem pensava que poderia seguir seu caminho sem enfrentar consequências, hoje observa como Deus
te coloca em um patamar totalmente diferente. Isso não pode ser ignorado. A exaltação divina não é apenas barulho, é prova viva, é firmeza, é estabilidade que não depende da aprovação humana. Quando Deus escolhe te honrar, faz isso de maneira irresistível, para que ninguém negue o que está acontecendo. Salmo 23, verso 5, diz: Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Essa mesa representa preparo, descanso e abundância, e está diante daqueles que um dia não te reconheceram. Não para exibir, mas pela justiça. A fidelidade sempre gera recompensa. E quem te subestimou não pode escapar do contraste entre o que pensava e o que agora vê. Não precisas reivindicar nada, nem lembrar as palavras alheias ou forçar reconhecimento. O poder da elevação fala por si só. É tua presença serena, teu crescimento silencioso e teu propósito em ação. É a distância entre quem foste e quem és, criada pela obediência e confirmada pelos frutos. Essa diferença confronta sem machucar, pois não surge do ressentimento, mas da restauração. José foi vendido pelos irmãos, rejeitado e considerado inútil, mas em Gênesis 41, Ele se estabeleceu como governador do Egito e anos depois, aqueles que antes o desprezavam precisaram reconhecer sua posição, não por revanche, mas por cumprimento da promessa. O versículo profético de Gênesis 50:20 revela sua afirmação mais impactante. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Esse é o tom de alguém exaltado, que não fala movido pelo rancor, mas sim pela redenção. Entende que o que tentaram usar para destruí-lo acabou servindo para elevá-lo. Quem um dia o subestimou, agora se vê na obrigação de enxergar o valor que rejeitou. Não porque você o imponha, mas porque a transformação é clara. Essa luta não é externa, é interna. É a consciência que compara quem você foi com quem você é agora. É o espírito que sussurra aquilo que foi ignorado na hora certa. É o incômodo de ter aberto mão do autêntico pelo passageiro. E enquanto você caminha em paz, essa pessoa enfrenta o eco das consequências de suas escolhas. Deus não permite sua elevação para que você se vanglorie. Ele permite para que sua palavra se cumpra, para que a rejeição não tenha a última voz na sua vida, para que quem lhe virou as costas entenda que você nunca foi uma opção temporária, mas parte de um plano eterno. O Salmo 75:7 declara: Deus é o juiz que abate um e exalta outro. Ele é quem define os tempos. Quando ele exalta, nenhuma comparação resiste, nenhum argumento justifica a perda. A elevação é um sinal do apoio divino. E aquele que te abandonou, que te mudou, que pensou que você era dispensável, começa a confrontar essa realidade. A realidade nem sempre será expressa ou dita abertamente, mas será sentida profundamente. Ninguém que tenha feito parte de um plano abençoado consegue ignorar o que perdeu, mesmo estando com outra pessoa ou escrevendo uma nova história. O verdadeiro confronto não reside nas palavras que você pronuncia, mas no que Deus revela através da sua vida. Mantenha-se humilde, preserve sua paz e permaneça firme no propósito, porque o que você está vivenciando agora não é vingança, é cumprimento, não é orgulho, é justiça. E a justiça celestial sempre encontra o seu momento certo. Quem te subestimou achava que estava se libertando de um fardo, quando na verdade se afastava de uma promessa. Agora, ao te ver caminhando sob o favor divino, entende aquilo que um dia não quis enxergar. Nada confronta mais do que observar quem foi menosprezado sendo exaltado pela mão de Deus.
Quando você decide não retornar ao lugar onde foi desvalorizado, isso não acontece por vaidade, mas por propósito. Existem batalhas que você não precisa mais travar, não porque perdeu, mas porque as superou. Quem hoje se lembra de você não vê apenas a pessoa que um dia amou, mas reconhece a obra que Deus realizou na sua vida, enquanto muitos acreditavam que você ficaria destruído. Você não procurou isso, não forçou nem provocou. Foi fiel no silêncio e essa fidelidade desencadeou uma glória única e inimitável. O que antes era uma ferida aberta se transformou em um símbolo de autoridade. E essa autoridade não vem do que você sofreu, mas da forma como enfrentou tudo isso. Você não apenas passou pelo sofrimento, permitiu que Deus o transformasse. Redimira. Essa é a diferença que transforma tudo. Não é o sofrimento que você enfrentou que impacta verdadeiramente, mas o que permitiu que o céu fizesse com essa dor. Quem acreditou poder substituí-lo, percebe tarde demais que o valor não estava na presença física e sim na essência espiritual que você carregava dentro. O laço que se rompeu ultrapassava uma simples conexão emocional. Era uma missão ignorada. Contudo, o que foi esquecido, Deus acolheu, e o que foi descartado, o céu transfigurou. Sua recompensa não é o retorno dessa pessoa. Sua verdadeira recompensa é contemplar como Deus restaurou sua identidade, sua paz, sua dignidade e o fogo que outros tentaram apagar. Você não precisa ser escolhido novamente. Você já foi eleito por aquele que jamais erra e isso basta. Quando você age assim, ao se afastar sem pedir súplicas, ao se curar sem causar destruição, ao crescer em silêncio e permitir que Deus fale por você, não só quebra o ciclo da dor, como também desperta o desejo em quem não soube reconhecer seu valor. E mesmo que haja outra pessoa, mesmo que tenha começado uma nova história, o coração jamais esquecerá o que é verdadeiro. O propósito permanece e o que vem de Deus jamais se apaga. Entendeu? Você não precisava voltar atrás, pois quem anda com Deus sempre alcança destinos maiores.